E hoje eu vou dar continuidade a esse assunto. Eu vou falar sobre os 5 pontos do calvinismo. E você vai entender a importância desse assunto. Eu estou falando primeiro da nossa fé, daquilo que nós cremos, para depois então, para que a gente possa entender quais são as outras crenças. Mas primeiro a gente precisa estar baseado em algo. O porquê que nós cremos na Escritura e dessa forma, como igreja reformada, como fé reformada que nós temos. Põe só aquele acróstico que eu coloquei ali, por favor. 5 pontos do calvinismo. Na verdade, é uma sigla em inglês, né, TULIP, mas significa em português total depravação, eleição, incondicional. Eu vou explicar mais para frente isso daí, mas é importantíssimo. Quando as pessoas ouvem falar a respeito dos 5 pontos do calvinismo, as pessoas tendem a pensar em primeiro lugar, olha, foi João Calvino que escreveu essas coisas, mas por incrível que pareça, leva o nome dele, mas não é de autoria dele. Os 5 pontos do calvinismo foi um documento que foi escrito para combater os 5 pontos do arminianismo, que é aquela outra teologia que eu expliquei para vocês a semana passada, que crê na questão da perda da salvação, que crê no livre-arbítrio. E nós cremos diferente, nós cremos que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. E eu vou fazer esse paralelo e essa comparação aqui. Então, esses 5 pontos do calvinismo, ele não foi escrito do dia para a noite. Não foi uma pessoa na sua escrivaninha pensando que ela podia escrever. Foram mais de 80 pessoas durante 154 reuniões para então chegar a isso daqui que é chamado os 5 pontos do calvinismo. E você vai ver a importância de você entender perfeitamente. Eu sei que às vezes eu vou teologizar um pouco aqui, e talvez você pense, pastor, mas está até meio difícil de entender. Se você não entender a princípio, faz igual com Maria. Maria, às vezes, Jesus fazia algo, falava algo, ela não entendia o que ela fazia, ela guardava no coração. Porque eu tenho certeza, plena mesmo, que aquilo que nós temos que crer como igreja reformada, aquilo que nós temos que crer como que a Bíblia ensina, é o que vai determinar como nós vamos ser lá na frente, cristãos firmes, ou aqueles cristãos que qualquer coisinha desanima, que a primeira tribulação já chuta o balde, não quer vir na igreja. É importante demais, então, nós temos a certeza daquilo que nós cremos. Como eu falei, a razão da escrita desses 5 pontos do calvinismo foi para combater um ensino errado que estava sendo pregado na época, logo após ali, a reforma protestante. E então, eles escreveram contra os ensinos de Arminos. Eu vou explicar aqui qual que é a diferença. Primeiro, então, ponha o primeiro princípio. Primeiro princípio dos 5 pontos do calvinismo, depravação total. Você pode falar para a pessoa do seu lado? Depravação total. É o que nós cremos que a Bíblia ensina a respeito do ser humano. A linha arminiana crê diferente. A linha arminiana crê que o homem é livre para escolher a Deus ou não. Ele tem o livre-arbítrio. Ele pode decidir se ele quer a Cristo, aceitar o sacrifício dele na cruz, ou se ele não quer. Tudo depende do homem. O homem tem a vontade livre para escolher ou a palavra de Deus ou a palavra de Satanás. Nós, como reformados, nós cremos diferente. Nós não cremos que o homem pode escolher a Deus ou não escolher a Deus. Nós cremos que todo homem não escolheu a Deus. Nós cremos nessa depravação total da natureza humana, que se não fosse Deus nos escolher, a Bíblia diz que nenhum de nós, sem exceção, nenhum de nós teria escolhido a Cristo. Todo homem não regenerado, diz a palavra, é escravo do pecado. Todo. Escravo do pecado. Olha o que diz João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Jesus dizendo, olha, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Ser humano nenhum busca a Deus. Paulo diz isso rasgadamente em Romanos. Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem faça o bem. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. O ser humano é mau. O ser humano detesta Deus. É só você parar e pensar na sua vida, meu irmão. Como que você era antes de você estar aqui? Eu, pelo menos, eu nunca fui do estilo de Paulo, de matar crente, ou pelo menos perseguir crente para matar. Mas se a vontade já é o pecado, eu já matei muita gente. Eu detestava crente, porque crente traz aquela imagem de Deus. O calvinismo crê que o homem foi corrompido por completo, não apenas no seu corpo, mas também na sua mente. Haja visto que Paulo em Romanos 12:2 diz que nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Porque a nossa mente foi corrompida por conta do pecado de Adão. Adão errou e como representante de uma nação, todos os que vieram depois dele, vieram com defeito de fabricação chamado pecado, por conta do representante. Aquele homem que representava a nação errou e, portanto, todos nós também pagamos por esse erro.
Então quero passar aqui primeiro o que não é uma depravação total. Porque talvez depravação, a palavra é um pouquinho meio forte, você já entenda como aquelas pessoas que vivem em prostíbulos, que vivem fazendo coisas erradas, em orgias e bebedices. Mas não fala a respeito apenas de algo físico, mas principalmente de algo espiritual, que o homem por si só é depravado. Eu vi uma vez, eu não sei com base no que os psicólogos tiraram essa pesquisa, mas os entendidos do assunto dizendo que o homem tem cerca de 10 mil pensamentos diários. 10 mil. Eu pergunto para você, desses 10 mil, quantos são pecaminosos? Segundo a Bíblia, são vários. E a Bíblia diz que eu e você, nós não vamos responder apenas pelos atos externos que nós cometemos, mas que Deus, segundo a pessoa de Jesus Cristo, vai julgar o segredo dos homens. Eu, toda vez que pelo menos eu passo por esse versículo, mas me dá um temor. Deus vai julgar o segredo, aquilo que talvez o seu cônjuge não saiba, o seu pastor, os seus pais. Diz a Bíblia que Deus vai julgar. Então depravação não tem a ver apenas com algo físico, mas com uma condição espiritual. Eu não estou dizendo que depravação absoluta ou depravação total significa que nós só fazemos coisas que não prestam. Porque nós fazemos algumas coisas boas também. Mas depravação significa que até as coisas boas que nós fazemos não são 100% boas. Sempre tem uma motivaçãozinha errada por detrás. Como, por exemplo, eu falei semana passada, eu conversava com um rapaz, não é crente, ímpio, e ele ajuda um monte de gente. Cesta básica para um, comida para outro, não sei o que para o outro. Joia. É até um exemplo para mim e para você. Só que olha o que ele disse para mim, sabe por que eu faço essas coisas? Porque eu me sinto tão bem quando eu ajudo o outro. Ou seja, no fundo, ele está fazendo é por amor a ele, e não por amor às pessoas. Porque quando ele ajuda, é ele que se sente bem. Em Êxodo 20, como eu falei, fala a respeito dos mandamentos. Você pode ler aí comigo? Êxodo 20, verso 1. Diz assim: Então falou Deus todas essas coisas. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Daí começa os mandamentos, versículo 3. Não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, de nada, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás. Verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Verso 13. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Verso 17. Não cobiçarás. Até aí tá bom. Talvez você pergunte assim: pastor, para que serve a lei? Se a Bíblia diz que nós não conseguimos cumprir. A lei é má? É óbvio que não. Olha o que diz Paulo em Romanos 7,7. Eu coloquei ali, por favor. Em Romanos 7,7, Paulo diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? A lei e os mandamentos? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera: não cobiçarás. Paulo diz: a lei não é pecado, mas pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, a lei vem em primeiro lugar para mostrar o caráter do Deus a quem nós servimos. Ele é um Deus que não mata, ele é um Deus que não rouba, ele é um Deus santo e justo. Mas em segundo lugar, a lei também veio para mostrar a maldade do ser humano, para mostrar que eu e você não conseguimos cumprir os mandamentos que Deus nos ordena. Deus não deu a lei como um manual para a salvação, mas sim como um diagnóstico da podridão de todo ser humano. Eu sei que muitos pegam os mandamentos e pensam: olha, eu preciso apenas cumprir essas coisas para então ser salvo. Idiotice. Quem consegue? Uma vez eu vi uma mulher, disse assim para o pastor: pastor, em relação aos 10 mandamentos eu estou errando apenas 2. E o Senhor, como o Senhor está? Ela pensou: se eu sou uma mulher aparentemente normal, estou errando em 2, o pastor deve acertar os 10. Então o pastor disse para ela: irmã, eu continuo errando os 10 e me esforço dia a dia para não errar, mas é muito difícil. E ela então ficou assustada, porque ela pensava que os mandamentos eram algo apenas exterior. E Cristo vem explicar para mim e para você que é muito além. Quando a Bíblia diz não adulterarás, não é apenas no sentido físico, mas aquele que olha para uma mulher com intenção impura comete adultério. Então a lei vai muito além dessas coisas. Ela não é um manual de salvação, e sim um diagnóstico da natureza caída e depravada do ser humano. É como se fosse um raio-x da perdição e da podridão de todo homem. A lei foi dada para provar
que eu e você não conseguimos agradar a Deus. Para que toda vez que nós formos para o mandamento, nós vemos, olha, se isso aqui agrada a Deus, toda vez eu desagrado. Eu não consigo. É algo que parece maior do que eu. Depois da queda, o homem não tem mais livre-arbítrio. Paulo diz em Romanos 7,14 que nós fomos vendidos à escravidão do pecado. É isso mesmo. Todo homem não regenerado, todo homem não lavado pelo sangue do Cordeiro, diz a palavra do Senhor, é vendido à escravidão do pecado. E Paulo também diz em Romanos 7, lembra, olha, o bem que quero fazer, esse não consigo, mas o mal que não quero, esse sim eu faço. Não é assim que acontece com todo ser humano não regenerado? Ele até sabe o que é correto, mas não consegue fazer. Sabe que o cigarro vai acabar com ele, sabe que a droga vai acabar matando, sabe que o vício vai acabar com a família, que o adultério vai acabar com o casamento, mas ele não consegue. Porque o bem que ele quer fazer, não consegue, porque a natureza corrompida dele não deixa. Eu e você, como eu falei a semana passada, somos como aquele vale de ossos secos. Não conseguimos fazer nada por nós mesmos. Não conseguimos agradar a Deus. Eu fui uma vez a um velório de um amigo meu, 23 anos, se eu não me engano, 24, morreu de AIDS. Daí eu peguei e vi aquele rapaz jovem, morto. Esse é o ser humano. Como que o morto vai agradar a Deus? Não tem como. E a mesma coisa, a Bíblia diz que nós, sem Deus, estamos mortos em nossos delitos e pecados. Portanto, não há possibilidade nenhuma de agradar a Deus. E o que levou Lutero a uma certa revolta foi justamente essa questão de saber, olha, eu não consigo. Eu não consigo agradar a Deus, por mais que eu tente, por mais que eu dê o meu melhor, eu não consigo. Daí então ele conseguiu descobrir que ele não é salvo por aquilo que ele faz, mas sim por aquilo que Cristo fez. Todo homem é caído, diz a palavra do Senhor. Em Salmo 51, verso 5, olha o que Davi diz: nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Óbvio, ele não está falando que aqui no caso a relação entre pai e mãe, entre casados é pecado. Não. Pregamos aqui é bênção dentro do casamento. Bênção. O que ele está dizendo é o seguinte: eu nasci na iniquidade porque desde quando meu pai Adão pecou, a natureza pecaminosa faz parte de mim. E é por esse motivo que eu não consigo agradar a Deus. Pastor, mas o senhor está dizendo que todo homem é mau? E criança? Da mesma forma. Com a diferença básica, mais ou menos a seguinte: pega duas árvores, duas mangueiras. Uma mangueira pequenininha e uma mangueira grande, cheia de frutos. Imagine que esses frutos sejam o pecado. Cada fruto daquele seja um pecado cometido. Uma mangueira mais madura, mais velha, vai ter muito mais fruto, muito mais pecado. Uma mangueira nova pode não ter fruto algum, mas a natureza dela é mangueira. É só questão de tempo para ela começar a manifestar os frutos. E é isso que a Bíblia diz a respeito de mim e de você e de todo o ser humano. Todo homem é depravado de forma total. Mas segundo ponto do calvinismo: eleição incondicional. Você pode repetir comigo? Eleição incondicional. Os arminianos creem numa eleição condicional, que é assim, que Deus elegeu aqueles homens que ele sabia que lá no futuro iria crer nele. E com base nessa presciência de Deus, dele saber aqueles que o aceitariam, ele então escolheu salvar esses homens. Que o pré-conhecimento de Deus estava baseado na condição estabelecida pelo ser humano. O que eles estão fazendo é o seguinte: eles estão limitando Deus à escolha do homem. Eles dizem o seguinte: olha, Deus escolheu só porque ele sabia que eu o iria escolher. Porque se eu não quisesse, não tinha o que Deus podia fazer. Ou seja, a criatura, o Criador limitado à criatura, é um absurdo. Deus onipotente limitado ao homem. O calvinismo crê diferente. Crê que o pré-conhecimento de Deus está baseado no seu propósito de salvar aqueles a quem ele quer, de salvar aqueles ao seu bel prazer, incondicionalmente, não por conta daquilo que eu e você fazemos. É a vontade do Criador, a parte de qualquer obra de fé do homem, porque o homem por si só não consegue fazer obra nenhuma. É interessante que Isaías 64 diz assim: mas todos nós somos imundos, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Olha a ilustração que Isaías dá. Todo homem é imundo, e as nossas justiças, aquilo que nós fazemos, são como os trapos da imundícia. Traduzindo, são como absorvente. Antigamente não existia Always, esse tipo de absorvente. Então tinha tirinhas de pano que as mulheres usavam
no lugar. E a mulher, no período de menstruação, era considerada imunda. Haja visto que onde ela sentava, ninguém podia sentar, porque aquele lugar passava a ser imundo. E então Isaías vem e diz que as nossas obras são tão imundas como aquela coisa imunda que Deus disse. O que eu e você podemos fazer para Deus? Nada. Deus teve que escolher alguns. Sabe por quê? Porque se dependesse, meu irmão, de mim, de você escolhermos a Deus, nenhum de nós seríamos escolhido. Se Deus esperasse a mim e a você escolhermos a Ele, nenhum de nós seríamos escolhido. A voz do povo, quando colocou Barrabás e Jesus, e então o povo disse, solte-nos esse homicida, preferimos a Ele que a Cristo. É a mesma voz minha e sua. Todo ser humano, sem Deus, prefere um homicida do que o Salvador. Prefere um assassino do que o Salvador. Eu sei que esse tipo de doutrina incomoda muitos, de que Deus nos escolhe de forma incondicional. Mas eu pergunto para você, se nós, pecadores, depravados, relutantes, nunca iríamos buscar a Deus, então se Deus não buscasse a mim e a você, meu irmão, todos nós, sem exceção, iríamos perecer, e por justa causa, porque não há quem busque a Deus. Eleição é Deus, em sua soberania, escolher aqueles homens que, por mérito próprio, a única coisa que eles conseguiriam é serem dignos do inferno. Então a eleição de Deus é de forma incondicional, independente daquilo que eu e você fazemos. Ele escolheu porque Ele quis, e não por conta que Ele sabia que nós seríamos bonzinhos. Pelo contrário, por Ele nos escolher, nós conseguimos ser bons. Olha o que diz Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. As pessoas dizem que ainda não existe predestinação. Algo mais claro que isso aqui eu acho que não tem como. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Olha, Ele nos escolheu para sermos santos. Não fomos santos para Ele nos escolher. Depois de sua escolha, nós fomos santos. Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, falando aqui a respeito de Jesus. Olha que interessante, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Porque nós éramos bons? Porque nós éramos santos? Não. Ele nos escolheu para que daí então nós pudéssemos andar em santidade. Para que daí nós pudéssemos ser bons. Para que daí nós pudéssemos fazer alguma coisa. João 15,16, não fostes vós que me escolheis a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. O ser humano, meu irmão, não presta nem para escolher a Deus. Então é por esse motivo que nós cremos que se não fosse Deus nos escolher, ainda estaríamos perdidos. Ele não previu que nós o escolheríamos, como afirmam os arminianos. Ele sabia que nós não escolheríamos. E mesmo assim, Ele escolheu a mim e a você. Atos 13:48. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. É interessante, né? Quem que creu? Aqueles que foram destinados para a vida eterna. Ele não precisou primeiro crer para depois ganhar a vida eterna. Não, porque Deus escolheu dar vida eterna para ele. É por esse motivo, então, que ele conseguiu crer em Deus. A fé não é a causa da eleição. A eleição é a causa da fé. Deus não nos escolheu porque nós temos fé, mas porque Ele nos escolheu de forma incondicional. Eu e você conseguimos ter fé. Santidade é resultado da eleição e não o contrário. A nossa santidade é resultado de Deus ter nos escolhido. Em Efésios 2:10, Paulo diz assim: criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ou seja, depois de eleitos, nós fomos criados para fazer algo bom. Nós não fazemos algo bom para ser escolhido. A prova que eu e você fomos eleitos é uma vida de santidade. Eu sei que muitos pensam, olha, a eleição pode levar um homem a uma vida relapsa, porque convenhamos, se uma vez filho de Deus, sempre filho. Se Deus me escolheu, e Ele não pode deixar de me escolher, não pode me abandonar no meio do caminho, então eu posso viver da maneira que eu quero. Meu irmão, isso é um equívoco tremendo. Se nós sabemos que Deus, santo e poderoso, escolheu a mim e a você, pecadores imundos e depravados, de forma incondicional, não tem a mínima possibilidade de vivermos de forma relapsa, mas sim levaremos uma vida de temor e reverência ao Deus que nos deu graça. Essa é a verdade do Evangelho. E se Deus tem os seus eleitos, talvez alguns perguntem, por que evangelizar? Eu já ouvi isso daí. Olha, se é Deus que escolhe, então não compensa evangelizar, para quê? Se Deus escolhe,
Então não tem por que pregar para os outros. Também é outro equívoco. Olha o que Deus diz para Paulo em Atos 18:9. Paulo, fala e não te cales. Deus tem muito povo nessa cidade. Na verdade, a eleição nos dá um ânimo a mais para evangelizar. Porque temos a certeza que quando pregarmos, que quando evangelizarmos, que quando falarmos de Deus, Deus vai escolher aquele que Ele já tinha chamado. Então, na verdade, é um incentivo para mim e para você. Evangelizamos na certeza de que Deus vai chamar os seus escolhidos. Terceiro princípio. Terceiro ponto do calvinismo, expiação limitada, ou alguns dizem expiação específica. Os arminianos creem na expiação universal. O que é isso, pastor? Que Cristo morreu para salvar, não um em particular, mas Cristo morreu para salvar apenas aqueles que exercem plena vontade de aceitar Cristo. Ou seja, Cristo morreu por aqueles que aceitam a Ele. Se a pessoa não quiser, ou se nenhum quiser, Cristo morreu de graça. É assim que eles creem. Daí a morte de Cristo é um certo fracasso parcial, porque se todos rejeitassem a Deus, Cristo morreu em vão. Não teria motivo para Ele ter morrido. O calvinismo pensa diferente. Cristo morreu para salvar pessoas determinadas, sim. É uma expiação limitada. Eu sei que talvez você pense, pastor, mas lá em João 3,16, e Deus amou o mundo de tal maneira. Deus não amou a todos? Ele não morreu por todos? Continua. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça. A expiação de Deus também foi limitada, foi pelos seus filhos, por aqueles que Ele sabia que creriam nele, por aqueles que Ele destinou para crer nele. Então não tem essa história que Deus morreu por todos. Morreu sim por todos, mas por todos os eleitos. Pastor, o que é expiação? Expiação foi o que Cristo fez. E expiação é uma morte substitutiva. É alguém pagar o preço no meu e no seu lugar. É quando você já viu alguém rouba e o laranja roda no lugar dele. Ou seja, pagou um erro que não era dele. E é isso que é expiação. É alguém pagando o preço no meu e no seu lugar. E é óbvio, quem pagou esse preço no meu e no seu lugar foi Cristo. Em João 10:11 diz que o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Efésios 5 diz que os maridos devem amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja a ponto de se entregar por ela. Ou seja, Cristo morreu no meu e no seu lugar, para fazer a expiação no meu e no seu lugar. Atos 20:28, olha o que diz. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual Ele comprou com seu próprio sangue. Ou seja, tem um povo que Deus comprou. E esse povo é a sua igreja. Não são todos. A expiação de Cristo é limitada. Aquele sacrifício foi por seus filhos, e não por toda a humanidade. Romanos 8:29 eu coloquei? Romanos 8:29 diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Cristo morreu pelos seus eleitos, por aqueles que Ele escolheu para ser seu Filho. Expiação foi Cristo se tornar pecado no meu e no seu lugar. Colossenses 2,14 diz assim: tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Cristo pagou o preço no meu e no seu lugar. Essa foi a expiação que Cristo fez. Eu e você tínhamos uma dívida, como diz Romanos, o salário do pecado é a morte. E todos nós pecamos, também diz Romanos 3. Nós tínhamos uma dívida para com Deus. Então, nessa expiação, o que Cristo fez foi pagar o preço no meu e no seu lugar. Para que eu e você não precisássemos morrer, a cruz de Cristo foi o preço que Ele resolveu pagar, para que eu e você pudéssemos ser salvos. Quarto ponto do calvinismo: graça irresistível. O calvinismo diz que quando a graça de Deus nos alcança, nós não podemos resistir. Diferente dos arminianos, que creem que a graça de Deus pode ser impedida. Ainda que Deus derrame a graça dele abundante sobre nós, ainda que Ele tente derramar o teu Espírito Santo, o homem tem o poder de aceitar ou não a Deus. É a escolha dele. E nós sabemos que biblicamente não é assim. Eles dizem que o Espírito Santo pode ser resistido pelo homem, que o homem pode determinar aquilo que ele quer. Mais uma vez, eles dizem que o Criador está amarrado àquilo que a criatura determina. O calvinismo crê diferente.
Creia que a graça de Deus é irresistível. Que quando Deus resolve nos salvar, não tem o que eu e você podemos fazer. Ainda que nós venhamos tentar lutar contra Deus, que foi o caso de Jacó, diz a Bíblia que ele lutou com Deus literalmente. E a Bíblia diz que ele foi vencido por Deus e depois adorou a Deus. Lembra o exemplo de Paulo de Tarso? Um homem que respirava ameaças contra a igreja? Quando então ele tem um encontro com Cristo no caminho de Damasco, ele conseguiu resistir a Deus? Não, não conseguiu. Porque quando a graça de Deus é derramada sobre nós, não há o que eu e você possamos fazer, a não ser nos entregarmos. Graças a Deus por isso. Ouvi o testemunho de um rapaz dizendo que ele era traficante, roubava carro. E ele então foi a um culto numa igreja e foi armado para roubar um carro que estava no estacionamento da igreja. E então ele lá tentando abrir o carro, ele começou a ouvir o louvor. E de repente ele foi tomado por uma comoção tão grande que ele foi para dentro do culto. E começou a ouvir a pregação e começou a chorar. Chegou na casa dele chorando, transformado. A esposa dele pensou: o que aconteceu? Mataram alguém? Ele: não. Deus perdoou os meus pecados. Eu conheci a Deus de verdade. Porque não tem o que eu e você podemos fazer, irmão. Se Deus quer nos salvar, quem é eu e você para resistir? Um irmão da nossa igreja me dizendo que ele estava uma vez, foi passar um carnaval em São Luís, Paraitinga, fumava maconha adoidado. Ele falou que naquele carro com maconha para tudo que é lado, naquela perdição daquele carnaval, deu uma crise de choro nele, um vazio na sua alma. E ele então, ele não sabia o que estava acontecendo com ele. Depois que ele descobriu, Deus resolveu ter graça de mim mesmo em meio ao pecado. Mesmo em meio a esse lugar imoral, Deus teve graça de mim. E é assim que funciona conosco. Mas quinto e último princípio para encerrarmos: perseverança final. O pessoal arminiano, eles creem da seguinte forma: você pode cair da graça. Se você é salvo hoje, toma cuidado. Amanhã você pode não ser. Tome cuidado como que você anda. Martin Lloyd Jones, ele diz assim: olha, se eu falo que eu perdi a minha salvação hoje porque eu pequei, eu estou afirmando que ontem eu a tinha porque eu era bom. E essa é uma verdade. Se eu perco a minha salvação por conta do meu pecado, eu tinha salvação porque eu era uma pessoa boa antes. Eu sou salvo por aquilo que eu fiz de bom, porque eu mereci. Isso também pode ser que eu possa perder a minha salvação por algo errado que eu venha fazer. Esta possibilidade de perder a salvação é chamado de queda ou perda da graça. Deve ser uma angústia, hein? Segunda-feira você está salvo. Deu uma escorregadinha na terça, perdido. Quarta-feira você fez coisas boas de novo, você está salvo. Quinta-feira faltou no culto, se perdeu. Imagina a angústia que é uma pessoa viver dessa maneira. E tem, e não tem, e tem, e não tem, e perde, recupera. A vida deve ser terrível. O peso deve ser enorme. O calvinismo crê diferente. Crê que a salvação e a manutenção da salvação não tem a ver comigo e com você, mas é obra exclusiva de Deus. Assim como diz Efésios 2, 8, 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E essa fé, não vem de vós. É dom de Deus. É presente. Para que ninguém se glorie. João 10, 28, Jesus disse: eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Oh, eu amo essa palavra. Eu dei a vida eterna para você. Jamais. Jamais você vai perecer. Filipenses 1,6. Eu estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em mim é fiel para completar. Paulo é redundante, né? A respeito, por exemplo, de dificuldades, de tribulação, a Bíblia diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que venha a dificuldade, ainda que venha o desemprego, ainda que é possível cristãos passar por dificuldade assim. Mas a respeito da salvação, Paulo e toda a Bíblia é redundante. Eu estou plenamente certo, redondamente certo, que aquele que começou a boa obra em mim é fiel para completar. Os eleitos vão perseverar pela simples razão de que Deus prometeu completar a obra que Ele mesmo começou. O Salmo 23 é um salmo fantástico, o salmo do pastor. E a ilustração que a Bíblia dá é que eu e você somos a ovelha. Uma vez eu estudava sobre o porquê que Deus escolheu dar essa ilustração, né? Ovelha. Eu pensava que ovelha era algo legal, né? Um bichinho que faz um monte de coisa. Mas ovelha podia chamar jumento tranquilamente. Não faz nada, aquele bicho. O que ovelha faz de bom? Você já viu em circo? Ah, que tem as ovelhas de Israel, fazer um número.
Não tem. Você vê o tigre da Sibéria, o macaco lá da Tailândia, mas já viu ovelha em Israel? Não vê, porque não tem graça. É um bicho tão devagar, que se o pastor não prepara o pasto para ela dormir, ela não dorme. Se o pastor não guia ela para um lugar melhor, ela morre de fome. É um bicho tão jumento, a ovelha, que tem alguns bichinhos, mosquitinhos que entram no nariz dela, que aqueles mosquitinhos podem levar ela à morte, a ponto dela ficar batendo a cabeça na parede para se coçar, e aquilo pode danificar ela. Eu fico, mas Deus não podia dar uma ilustração melhor de mim e de você? Vocês são os leões da tribo de Judá. Não, vocês são ovelha. Vocês não conseguem fazer nada. Mas eu acho fantástico esse salmo, porque é o seguinte, a ênfase toda do salmo é no pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É Ele que me guia. É Ele que me faz repousar. É Ele que prepara o caminho. É Ele que refrigera a minha alma. A única coisa que a gente faz é receber tudo aquilo que Deus nos dá. E essa ilustração a respeito da minha e da sua salvação, a ênfase é toda em Deus. O irmão mandou um vídeo para mim, eu achei muito interessante, sobre a diferença dos calvinistas e dos arminianos. O comecinho diz assim, né, o lado calvinista, a gente acorda todo dia e vai à luta, e quando falha na conduta, a gente pensa em melhorar. Essa é a verdade a respeito do cristão. A gente vai à luta e às vezes a gente falha na conduta. O calvinista pensa de que forma? Eu tenho que melhorar. Mesmo que a gente falha, a gente pensa em melhorar. Ser calvinista é não perder a alegria, é 100% garantir que a gente chega lá. Ô, bênção, hein? É 100%. Do lado arminiano ele diz o contrário. A gente acorda todo dia, vai à luta, e quando falha na conduta, a gente chega a questionar. E agora? Estou perdido. Ser calvinista é conviver com a incerteza. É uma luta. É uma pressão muito grande. Será? E agora? Pequei, o que eu vou fazer? Esse é o problema das pessoas. A certeza que eu e você temos é que Deus persevera conosco, e por isso nós também vamos perseverar com Ele. Para encerrar, como eu já falei, talvez você possa me questionar dizendo, pastor, mas no caso de pessoas que se desviam, eu conheço, pastor, pessoa que se desviou, e o senhor falou que crente não se desvia, que uma vez filho de Deus é sempre filho de Deus. Tem pelo menos 3 etapas que essa pessoa pode passar. Primeiro, o Espírito Santo vai falar o coração dela, ela vai ver, não, eu tenho que voltar. Eu tenho que voltar. Só que tem como ela resistir? Claro que tem. A lama está tão fresquinha que ela resolve ficar um pouquinho mais ali na lama. Então, Deus faz como fez com Davi, manda um profeta lá apontar o dedo na cara dela, dizendo, tu és o homem, Davi, muda de vida. Davi se arrependeu e voltou. Pastor, tem como resistir o profeta? Claro que tem. Muitos homens matavam os profetas. Mas se a pessoa é crente mesmo, pode ter certeza, Deus vai matar ela, mas não vai deixar ela desviada. Deus vai dar um jeito, assim como aconteceu com aquele jovem na igreja de Corinto. Estava tendo um caso com a madrasta, e era crente na igreja de Corinto, deixar bem claro, na igreja de Corinto tinha um caso assim, um jovem saindo com a madrasta. E Paulo então reúne lá seu presbitério e diz, olha, vamos fazer uma oração aqui, vamos entregar esse homem para Satanás, para que o corpo seja destruído, mas que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Essa é a boa notícia para mim e para você, meus irmãos. Não vamos desviar. E se teimar, Deus mata. Espero que você tenha ficado alegre com isso, ou não. Mas é alegria, saber que Deus não vai perder a gente jamais. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Pastor, mas eu não entendi. Nem eu. Mas eu sei que é assim que funciona. A soberania de Deus não anula a minha e a sua responsabilidade. Isso são alguns mistérios, como por exemplo, da Trindade. As pessoas perguntam, pastor, e o negócio da Trindade? Deus é um e Deus é três? Deus é um e Deus é três. Como? Não sei. Tem coisas que não dá para a gente entender, que vamos entender quando chegar lá. Deus não predestinou todos para a salvação, isso é uma verdade. Mas talvez você pense, pastor, Deus não foi injusto? Deus predestinou inocentes para o inferno? Eu pergunto para você, quem é que é inocente? Ou você pode fazer outro tipo de pergunta, pastor, Deus não deixou de conceder a sua graça a quem merecia? Eu pergunto, quem merece? Quem merecia a graça de Deus? Ninguém. Deus predestinou para a salvação pecadores perdidos, merecedores do inferno. E Deus não é justo quando Ele condena, mas gracioso quando resolve salvar alguns. O dia que você, como eu certa vez, fiquei cheio dos porquês na cabeça, Deus, mas por quê? Por quê? Por quê, Senhor? Eu lembrei daquele exemplo de Jó. Jó começa a questionar Deus, mas por quê? Aí Deus chama Jó para uma conversa. Ô Jó, vem aqui, cinge o lombo como homem, vamos conversar. Aonde você estava quando eu medi a terra? Aonde você estava quando eu coloquei comportas no mar? Aonde você estava quando eu lancei os fundamentos? Tadinho, Jó ficou sem resposta, né?
Tem coisas que é melhor a gente apenas crer em Deus. O cristão calvinista crê na soberania de Deus, mas reconhece, não tem todas as explicações para as questões. Eu tenho muita coisa que eu não sei. Por exemplo, pastor, qual a origem do mal? Não tenho nem ideia. Eu sei que ele existe. Eu sei que ele atua. Mas era Lúcifer, e Lúcifer não estava no céu. E como? Não sei. E que a gente chegar lá, a gente dá um jeito de perguntar. É por isso que vai ter a eternidade toda, meu irmão, para a gente ficar lá com Deus. Essas dúvidas aí, você vai anotando aí no seu smartphone. Né? Quando chegar lá diante do Senhor, a gente pergunta para Ele. Mas eu tenho essa certeza. Deus é soberano. Ele faz suas escolhas. E nós não devemos ficar questionando por que escolheu A ou B. Primeiro devemos nos alegrar por sermos escolhidos. E evangelizar para que o propósito de Deus se cumpra e aqueles escolhidos também possam reconhecer que Deus os escolheu. Amém?